Hoje eu trouxe uma página do livro Centelhas, aparece ao contrário, né? É do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel, ou Emmanuel. O livro chama-se Centelhas. O capítulo 8 fala dos olhos. Quanto nós temos que ser gratos pelos nossos olhos, que quer seja, quer enxerguemos tudo muito bem, parcialmente, mas a bênção de ter olhos, a gente nem se dá conta que é uma bênção imensa. Então, Emmanuel vai nos falar sobre olhos e nos diz o seguinte: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está registrado pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 22, essa frase do Mestre Jesus. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de reparar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama, auxilia, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, meus irmãos, ficando com essa reflexão sobre olhos e como nós vemos, enxergamos o mundo e como nós transmitimos, sem palavras articuladas, através dos nossos próprios olhos, aquilo que vai portas adentro do nosso coração. Fica a reflexão para todos nós. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, convidamos a todos para elevar o pensamento, respirando calma e tranquilamente, se conectando com o alto, com a casa de Francisco de Paula, com a espiritualidade bondosa, presente, atuante nesse nosso encontro e em todos os encontros benéficos e salutares. E vamos orar. Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos mais esta noite em seu nome. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos. Abençoa os nossos olhos, a nossa visão, que possa essa visão se ampliar a cada dia e que possa igualmente enxergar o bem, a bondade, a luz em tudo à nossa volta e que possamos, através dos nossos próprios olhos, deixar que brilhe a nossa luz. Abençoa dessa forma, Senhor, a todos que estão aqui, aqueles que de alguma maneira, de muitas maneiras, está vinculado, sintonizado com a Congregação Espírita Francisco de Paula, alguns acamados, outros hospitalizados, outros envolvidos com atividades, outras que não podem dispor desse momento para estar aqui, mas que eles também recebam nesse momento o amparo, o carinho, essa tutela amorosa da espiritualidade em favor de todos e de cada um de nós. Que a nossa irmã que trará o estudo da noite de hoje seja envolvida pelos trabalhadores do bem e que possa, com essa mensagem, tocar os nossos corações e ampliar ainda mais a nossa visão.
Graças a Deus. Graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, damos como iniciado o nosso encontro da noite de hoje. Vamos pedir então para o nosso irmão João que possa fazer a leitura. Aqueles que desejarem, quiserem, podem acompanhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai dizer de novo qual é o capítulo e o item que será lido. Boa noite a todos, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. É o capítulo 6, item 3, o Consolador Prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, por não ver absolutamente não conhece, mas que quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, João, pela leitura. Antes de eu passar a palavra para a Aline, eu vou pedir, eu ainda não tinha convidado alguém para fazer a nossa prece de encerramento. Cristina Oliveto, querida, pode fazer por nós a prece de encerramento? Obrigada. Aline, a palavra é sua, querida. Obrigada, Lilian. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O estudo da noite de hoje está no capítulo 6, que traz o Consolador Prometido. É uma passagem do Evangelho muito bonita e que merece sempre a minha atenção, porque sempre traz alguma palavra de consolo. O capítulo se inicia com Jesus explicando aos seus discípulos que o seu jugo é leve. E ele prossegue dizendo que, posteriormente à sua vinda à Terra, ele apresentaria ou entraria o Consolador Prometido, que naquele momento não poderia ser apresentado porque as pessoas na Terra ainda não estavam preparadas para receber. E o Consolador Prometido, nos itens seguintes e nas instruções dos Espíritos, ele vem nos explicando alguns detalhes, vem trazendo algumas passagens e alguns detalhes que são muito importantes. O item 7 e o item 8, que foi o que eu escolhi para falar hoje, ele fala que Jesus é o médico das almas. Em Marcos, na Bíblia, no capítulo 2, eu vou ler um trechinho, porque eu acho bem interessante. É o capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, itens 15 a 17. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, era Levi, filho de Alfeu, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No item 7, o Espírito da Verdade começa nos explicando assim: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que há de vos curar. O
Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei e os consolarei. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-lo. Analisando esse trechinho do Evangelho, e a gente para pensar, considerando todo o histórico da humanidade, desde quando Jesus esteve aqui, a partir do momento que ele já trouxe os seus ensinamentos, que vieram trazer luz para a humanidade, até o advento do Espírito da Verdade, o que a gente sabe é que, em muitas ocasiões, as palavras de Jesus foram mal compreendidas, ou talvez pelo conhecimento ou a cultura da época, não tenham sido apreendidas de maneira adequada. Quando Jesus diz que ele é o médico das almas e que veio para curar os doentes, muitas pessoas interpretaram isso como sendo um Jesus milagreiro, aquele que, tocando nas pessoas enfermas, devolveriam a sua saúde física. Em muitas ocasiões, Jesus realmente promoveu milagres, chamados milagres, que nós sabemos que não são, que tem explicação científica, na verdade, para aquilo que ele fazia, mas aquilo era feito para dar um exemplo, para trazer as pessoas, chamar a atenção das pessoas para determinado tipo de comportamento que naquela época foi importante, no momento que Jesus estava aqui conosco. Mas Jesus não é um milagreiro, ou a sua intenção, quando diz que ele é o médico das almas, que vem curar os doentes, não foi tratar da saúde física somente. Jesus é o médico do espírito. Nós, em todas as nossas encarnações, que tivemos muitas, somos espíritos imortais e ainda teremos muitas pela frente. Durante todas essas encarnações, nós promovemos comportamentos, tivemos atitudes que trouxeram para a gente consequências, porque estamos sob a regência de diversas leis naturais, dentre elas está a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, de uma certa maneira, limita a liberdade do espírito. Por quê? Porque ela implica em praticado determinado comportamento, fatalmente colheremos os frutos daquele comportamento. Então, se mal utilizarmos dos nossos, o nosso corpo ou um dos nossos sentidos, de alguma forma isso vai voltar para a gente. Há relatos na doutrina e nos diversos livros o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, retrata que quando ele desencarnou por problemas no estômago, no fígado, nessa parte digestiva, por abusos que ele praticou durante a vida, uma má alimentação, excesso de bebida alcoólica. Isso, para ele, promoveu uma degeneração nesses órgãos que afetou seu perispírito e que levou para o plano espiritual essa doença que ele provocou. Se isso acontece, pode acontecer de numa próxima encarnação, a pessoa que mal utilizou os seus órgãos digestivos nascer com algum tipo de sequela, porque aquilo fica no perispírito. E isso traz uma certa limitação. A pessoa pode nascer com um estômago fraco, qualquer coisa dá uma dorzinha, ou ter problema de fígado, dá uma dor de cabeça quando come determinada coisa. E essa consequência traz uma limitação. Essa limitação normalmente provoca algum tipo de descontentamento, pode provocar algum tipo de revolta. E aí surge o sentimento da exigência nossa, natural da humanidade. O que a gente pensa é o seguinte: eu tenho essa limitação, não estou conformada com ela, por que Deus fez isso comigo? Esquecemos, no entanto, que Deus não nos castigou, que a gente somente está colhendo aquilo que a gente plantou.
esse tipo de sentimento, junto com outras circunstâncias que estão, que nos envolvem e que estão no nosso ambiente, no ambiente que a gente convive, podem, de certa maneira, irem transformando o nosso psique, nossa forma de pensar. E pensamento é vida, pensamento é vivo, ele é uma energia. E é uma energia que produz resultados. Tudo na nossa vida material começa com pensamento. Se eu vou construir uma casa, antes de construir a casa, eu penso como eu quero aquela casa. Quantos cômodos eu vou colocar naquela casa? Como vai ser o meu banheiro? Como vai ser a minha cozinha? Antes de eu comprar um objeto que vai guarnecer o meu escritório ou que vai servir de vestimenta para mim, eu imagino como eu quero aquela roupa, como eu quero aquela determinada caneta, um tipo de papel. Aquele material, na verdade, é o meu pensamento materializado. Da mesma forma, o pensamento e o sentimento são capazes de produzir modificações, tanto no nosso corpo como no ambiente que a gente vive. Se eu tenho sempre pensamentos positivos, se eu tenho sempre a certeza de que as coisas acontecem porque tem que acontecer, eu tenho fé em Deus. E ter fé em Deus e acreditar em Deus são coisas diferentes, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se eu tenho esse sentimento e sou grato pelas coisas que acontecem na minha vida, assumindo a responsabilidade por aquilo que acontece que eu não gosto, sabendo que provavelmente é consequência de alguma coisa que eu fiz, o meu ambiente familiar, a minha casa, o meu psique tem a tendência de ser um psique saudável. Porque se eu tenho consciência e a responsabilidade de saber que os meus atos têm consequência, eu vou procurar fazer coisas sempre que me produzam consequências positivas. Eu não vou fazer coisas que vão me maltratar ou que vão maltratar pessoas que estão ao meu redor e de quem eu gosto. Mas se eu não tenho essa consciência, ainda não despertei para isso, não controlo a minha forma de pensar e me deixo envolver por toda essa ambiência que a gente sabe hoje que existe e que pode nos provocar sentimentos negativos, as más notícias, a violência que cerca a nossa sociedade. A gente vive num país violento, a gente vive num país que atravessa dificuldades, seja dificuldades educacionais, dificuldades sociais, de saúde. É difícil viver no Brasil, realmente. E se a gente se deixa envolver nessa energia, essa energia vai afetando de tal forma as nossas células que a gente começa a ficar doente. Basta a gente observar esse desequilíbrio de pensamento que provoca o desequilíbrio orgânico. Quando a gente olha, pelo menos eu observo isso no meu trabalho, as pessoas começam a entrar em depressão. Pessoas que se sentem sobrecarregadas, começam a ter a ansiedade por não conseguir atender determinado padrão e não conseguem lidar com aquele sentimento e, no fim, acabam doentes, são afastadas porque não conseguem trabalhar. Isso a gente observa também em outras categorias profissionais, os médicos, que são afastados porque entram em depressão pela convivência com de repente, um sentimento de impotência, de não poder fazer o que gostariam, curar determinados pacientes, lidam todo dia com o jogo entre a vida e a morte, e tem a dificuldade de aceitar que não tem o poder de evitar que alguém venha falecer se chegou ao momento do desencarne daquele irmão. E aí entram num desequilíbrio e podem ficar doentes. Estou dizendo que é fácil ser médico, não, tá, gente? Não me entendam mal, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa que, por não ter autoconhecimento e não ter, de repente, a visão
de que existe uma razão por trás daquilo, acreditar no poder divino realmente, que Deus está no comando de tudo e que as coisas acontecem. Porque segue toda uma linha de tempo que é pré-estabelecido por Deus, são consequências de atos que as pessoas praticam, é que não conseguem lidar com aquele sentimento e aí ficam doentes. E a doença não é só física, a doença é na alma, a doença é do espírito. E Jesus diz que veio consolar os doentes da alma. Como? Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir os corações. Ele vos enviará para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. E está no item 7, o Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Quando a gente pensa a diferença entre ter fé e ter crença são coisas diferentes. A fé, quando a gente tem fé em Deus, a gente tem a consciência de que Deus está no comando, tem coisas que a gente não consegue controlar, e ainda assim confia a nossa vida aí. A gente não sabe, por exemplo, quem é que controla os movimentos da Terra. Presentemente, ninguém faz isso, mas a gente sabe que o dia acaba e o outro começa. Enquanto é noite aqui, do outro lado do mundo está amanhecendo. E ninguém está na Terra controlando isso. Quem controla isso são os movimentos, as leis naturais, as leis divinas que controlam isso. Se eu tenho a certeza de que Deus é amor, de que Deus quer sempre o melhor para os seus filhos, eu posso confiar minha vida nele, que foi ele que me criou um espírito eterno. Eu tenho a tranquilidade de saber que Deus sempre vai fazer o que é melhor para mim. Dessa forma, sabendo que Deus sempre faz o que é melhor para o seu filho, eu não preciso me preocupar como vai ser o dia de amanhã, o que eu vou fazer, porque quantas vezes a gente acorda, planeja todo o nosso dia, quando chega a hora de fazer todas aquelas atividades que a gente planejou, não consegue fazer nada daquilo. O dia dá uma volta e a gente acaba fazendo outras atividades que se apresentam mais urgentes naquele momento e aquelas atividades que a gente planejou para aquele dia ficam para depois. Quantas vezes isso acontece? E isso acontece porque a gente, na verdade, não controla nada, a gente não tem controle de nada na nossa vida. A gente tem uma aparência de controle, a gente tem um aparente poder de dirigir a nossa vida, mas da noite para o dia pode acontecer alguma coisa e mudar tudo. E isso daí são consequências da vida. Por isso, as preocupações do nosso dia a dia, eu vejo assim, muita gente preocupada, principalmente no momento que a gente está vivendo, que na minha concepção é um grande teste de fé e de confiança em Deus, de saber se o vírus vai acabar, se a gente vai poder sair de casa livremente como um dia já saiu, se vai ter vacina, se não vai ter vacina. Fica angustiada com essa disputa política que estão fazendo de vou comprar vacina. Não vou comprar vacina. Não vou vacinar ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Tudo está sob controle de Deus. Ainda que quem tem o poder de comprar vacina não queira comprar, se a vacina tiver que aparecer, ela vai aparecer. E se as pessoas tiverem que tomar, elas vão tomar. Não é por milagre,
É porque, em que pese ter alguém perturbando o trabalho vai continuar sendo feito, de qualquer forma. Então, a gente, quando confia determinada coisa a Deus, a gente não teme se aquilo vai acontecer ou não. É diferente da crença. Você acredita que pode acontecer, mas ela pode acontecer ou não. Para a gente sentir o alívio no jugo que Jesus nos prometeu, a gente precisa ter fé no Evangelho. Quando Jesus diz, eu vou enviar o meu Consolador prometido, ele enviou o Evangelho para a gente. O Evangelho, ele veio aqui e deixou todas as regrinhas que precisam ser seguidas por nós para a gente conseguir evoluir e ir galgando as nossas etapas evolutivas. E a gente precisa confiar nessas regras. A gente precisa saber que, fazendo isso, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Dando um exemplo, quando a gente encarna, a gente não lembra o que a gente fez em outra vida. Muitas vezes a gente até diz que não, nem sei se teve outra vida, não sei se vai ter outra, se vou reencarnar, não acredito. Tem gente que fala, não acredito em reencarnação. Mas quando a gente encarna, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, a gente não tem essa consciência, isso vem apagado, e a gente não sabe o que vai fazer nessa vida, qual é a missão que a gente tem que cumprir. Mas qual é a regrinha que a gente tem que seguir? É aquilo que está no Evangelho. Se a gente fizer o que Jesus nos ensinou, fatalmente a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Ainda que as questões no nosso entorno, a sociedade onde a gente vive, possam servir de distrações, de desvios, se a gente confia no Evangelho, a gente consegue voltar para ele, retomar o caminho e seguir adiante. No item 8, o Espírito de Verdade fala para a gente assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, e, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão neste mundo. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Na minha maneira de ver, o que o Espírito de Verdade quis nos apresentar? A gente encarna sem saber o que vai fazer. A vida apresenta N vicissitudes, circunstâncias que nos fazem sofrer, nos fazem chorar. Buscar o consolo em Jesus é opção nossa. Ele vai estar ali para nos consolar. O Evangelho está aqui, os ensinamentos de Jesus estão aqui, e as palavras de Jesus são fantásticas. Tem o poder de acalmar, de adoçar os corações, de trazer realmente um bálsamo para aquela dor incrível. Depende da gente buscar esse consolo, ter fé, confiança de que aquilo ali é uma prova, aquele sofrimento é um aprendizado e que a gente vai ultrapassar. Vai passar por isso, vai sair dele melhor que entrou. Aquilo ali, muitas vezes, a gente esqueceu, mas às vezes pediu para passar por aquela situação. E na hora de que chegou a prova para ser cumprida, a gente, por medo, por insegurança, e muitas vezes por falta de fé, de confiança em Deus, não aproveita aquele momento. E aí se volta contra Deus e começa a reclamar. Porque Deus fez isso comigo. Acontece com o meu vizinho lá, que é tão feliz, tem a casa bonita, tem o jardim maravilhoso, a família dele viaja para o exterior, e eu estou aqui sofrendo, porque eu não tenho as mesmas coisas que o meu vizinho tem.
cada um com sua prova. A prova do vizinho é da riqueza, a nossa é do trabalho. Bora trabalhar. Então, assim, o aprendizado que a gente tem que viver, a gente vai passar por ele, independente da nossa vontade ou não. Vai doer mais ou menos, vai ser mais penoso ou não, se a gente tiver a confiança em Deus que aquilo é necessário para a nossa evolução, que a gente está passando por aquilo por misericórdia divina, que a gente é grato pela oportunidade de aprendizado, e que aquilo vai passar, porque tudo passa, já dizia Chico. Tudo passa. E aquilo também vai passar. E seguir adiante. Jesus, quando disse que era o médico das almas, ele não quis dizer que ia apertar um botão e a nossa lágrima ia secar e a gente ia parar de chorar. Ele não quis dizer que se a gente perde um ente querido e aquela dor da perda está nos sufocando, que ele ia passar uma pomada no nosso peito e aquilo ia sarar. Não foi isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é: vem comigo que eu vou te consolar. Acredita, confia em mim. Vai passar. E passa. Então, assim, muitas vezes a gente espera, quando está vivendo aquele sofrimento, que Jesus vai fazer um milagre e aquela situação que nos incomoda vai sumir. E não é isso. Nesse aspecto, eu entendo como uma visão material daquilo que Jesus quis nos ensinar. A gente, quando pensa dessa maneira, enxerga do prisma da matéria, do terra a terra, e não consegue alcançar o que está além daquilo ali. Que Jesus quis nos mostrar é que, como essa não é a nossa primeira encarnação, nem a última, que a gente está num processo que tudo está entrelaçado e que a gente hoje vive consequências daquilo que a gente vem praticando, lá na frente a gente vai ter recompensa do nosso esforço. Se a gente conseguir enxergar que aquela determinada situação de sofrimento é uma necessidade, que a gente precisa passar por aquilo ali para o nosso aprendizado. E aí o jugo fica leve. E aí a gente consegue ultrapassar aquele sentimento, aquele sofrimento, e se sentir consolado, sabendo que Jesus está do nosso lado. O Espírito de Verdade ainda diz: o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. O Espírito de Verdade, Leatre, 1863. Então, a maneira como a gente encara as vicissitudes da vida é que vão nos mostrar, ou melhor, a forma como a gente interpreta aquilo que Jesus quis nos dizer, quis nos ensinar, é que vai nos dar força para seguir adiante. É que vai nos dizer como a gente consegue ultrapassar essas dificuldades que nada mais são do que provas que nós passamos para atingir a nossa evolução. Só para encerrar, eu queria só dizer que as imperfeições que nos fazem sofrer, na verdade, estão no nosso espírito, não são do nosso corpo. Elas têm origem no nosso espírito e acompanham nosso perispírito. A partir do momento que a gente consegue botar em prática o que Jesus nos ensinou, não olhar o Evangelho como um oráculo para as nossas dúvidas, nem como um bem que a gente tem que adorar, mas como regra de vida. Internalizar isso e ampliar a nossa fé, a gente consegue curar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas deficiências morais, e aí consegue atingir a paz de espírito e a galgar os nossos degraus que vão levar a gente para a evolução em dia, a condição angelical. Até lá,
O que a gente precisa fazer é deixar Jesus nos ajudar. E como é que a gente faz isso? Tendo fé, acreditando nele, seguindo as orientações que ele nos deixou, fazendo com que as nossas atividades, todos os nossos pensamentos sejam sempre voltados para atender aquilo que Jesus nos ensinou. Não adianta todo domingo ou no dia do Evangelho no Lar abrir o Evangelho, ler aquela página, discutir com a família, chegar a uma determinada conclusão naquele estudo, fechar o Evangelho, semana seguinte, como se nada tivesse acontecido. Quando isso acontece, aquele ensinamento não entrou no nosso coração. A gente não internalizou aquilo. A gente passa a internalizar o que Jesus nos ensinou quando a gente passa a praticar. Eu aprendi que devo ser caridoso, e a caridade moral é uma caridade especial. Quando eu tiver a oportunidade de consolar o meu irmão, eu vou consolar. Vai aparecer uma pessoa no meu trabalho chorando, se ela vier me procurar, não vou invadir a vida da pessoa, mas se ela vier me procurar, eu vou procurar não uma palavra de consolo. Se aparece uma situação que vai me irritando, eu tenho que ter paciência. Porque Jesus disse que é importante a gente ter paciência. Paciência é uma forma de caridade com o irmão. E nesses exercícios, a gente vai introduzir o Evangelho na nossa vida. E aí consegue sentir o consolo que Jesus tem para nos dar. Está sempre do nosso lado. É só a gente procurar. Só para exemplificar, já encerrando o estudo, eu ouvi uma pessoa um dia dizendo que encontrou uma determinada situação em que, diante da perda de um ente querido, a pessoa estava simplesmente, acho que era o filho, era o filho dela, que tinha falecido. E aí a pessoa estava inconsolável. E ela se sentiu impotente diante daquela situação, porque viu a mãe desesperada com a perda do filho, tentou consolar e não conseguiu. E aquilo deixou ela arrasar. Na verdade, ela fez a função dela. Ali, o momento era da mãe que, por uma determinada circunstância, não tinha a capacidade de enxergar além. Que foi vontade de Deus que aquela criança desencarnasse, chegou o momento dela, que ela ia partir para outra etapa na escala evolutiva dela, e que ela, como mãe, tinha feito o papel dela, que era dar a vida e a oportunidade de encarnação para aquele espírito. E a pessoa que não se sentiu potente para consolar aquela dor, tentou fazer a parte dela. Então, assim, estava cada um dentro do seu papel. A pessoa que estava assistindo aquela dor não tinha como impor àquela mãe a fé na vida futura, entender que aquilo acontece por circunstâncias que só Deus pode explicar, mas tentou fazer o papel dela, tentou consolar aquele irmão, tentou consolar aquela família que estava em desespero. E eu acho que é assim que a gente deve procurar proceder, sempre na nossa vida, não só ler o que está no Evangelho, procurar pôr em prática, e dessa atividade vai se fazendo um hábito, e quando a gente perceber aquilo ali já está incutido na nossa vida, e de uma falha ou de um defeito moral, a gente transformou aquilo numa virtude. Era isso que eu queria trazer para a noite de hoje. Agradeço a vocês a paciência, agradeço a Deus a oportunidade, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite a todos. Nós agradecemos, Aline, ao seu conteúdo, a sua boa vontade, a sua disponibilidade. Que Deus te abençoe. E, como sempre falamos, na sessão de quarta-feira à noite, convidamos a todos, durante a semana, ler com mais carinho, com mais atenção os itens que foram estudados para irmos aprofundando, esse olhar. Então, hoje foi estudado o capítulo 6, os últimos 2 itens do capítulo Cristo Consolador. É um capítulo bem curtinho. Foram os itens 7 e 8.
Queridos irmãos, vamos dando continuidade. Posso perceber que tem uma irmãzinha com o microfone aberto. Gente, é uma ferramenta nova. Nem todos sabem ainda lidar com ela. Eu mesmo apanhei um bocado. Tudo que é novidade, que é novo, né? Traz esse desafio de conhecermos, entendermos como funciona e aprendendo, fazendo pelo meio do caminho. A irmã Normélia, se puder, se souber como, né? Fechar o seu microfone. Acredito que os demais mantêm os microfones ainda fechados e nós agradecemos. Bom, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade, agora que estamos abastecidos com as nossas energias, né, refeitas, vamos fazer, né, todo mundo vai colaborar, vai doar seus melhores pensamentos, sentimentos para a irradiação, que é esse momento do tratamento, do aconchego, do acolhimento que os amigos espirituais vão fazer em todos os lares, para todos aqueles que nós vamos mentalizar nesse momento, que estão encarnados e passando por situações, né, mais ou menos desafiadoras ou difíceis. Enfim, vamos então pedir que todos elevem o seu pensamento novamente a Deus e vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, nesse momento em que estamos muito gratos, Senhor, por essa oportunidade do estudo, da reflexão. Sentimos nossas energias retemperadas, refeitas, repostas. E nos lembramos, Senhor, dos nossos entes queridos, nossos amores. Então pedimos, Senhor, que os trabalhadores da Casa de Francisco, nesse momento, atendam a necessidade de cada um dos irmãos que estamos mentalizando nesse momento. Vamos começar pelo nosso próprio lar. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que convivem conosco. Envolve-os em paz, em luz, em saúde do corpo, mas acima de tudo, Senhor, em saúde da alma. Abençoa, Senhor, os nossos alimentos, os medicamentos que necessitamos e ingerimos, as nossas águas, Senhor. Que cada cantinho do nosso lar receba essa limpeza fluídica, retirando formas, pensamentos em desalinho, com equilíbrio, com a paz. Frutos do nosso próprio desequilíbrio de pensamentos, de sentimentos, de atitudes. Se houver algum irmãozinho desencarnado que aí esteja, que os trabalhadores do bem possam conduzi-los para as regiões, para os locais de socorro no mundo espiritual, onde receberão tudo aquilo que precisam. Igualmente, Senhor, pedimos o seu amparo para os lares dos nossos entes queridos que não moram conosco e que nesse momento, quantos deles gostaríamos de abraçar, de aconchegar junto ao peito, mas não é possível. Que os amigos espirituais possam visitar cada um dos lares dos nossos entes queridos, igualmente levando tudo de bom, saúde, paz, equilíbrio. E aí, Senhor, nessa caminhada amorosa e de tratamento, pedimos, Senhor, que os trabalhadores do bem visitem os lares de cada ser humano na Terra. Visitem os hospitais, as prisões, penitenciárias, as ruas, Senhor. Quantos irmãos, nesse momento, se encontram pelas ruas. Ó Senhor, que cada canto do planeta receba esse carinho, essa visita amorosa, reconfortando corações, retemperando as forças, as energias, aumentando a vitalidade, a imunidade. Mas que, acima de tudo, Senhor, dê esperança, acenda a esperança, a fé no coração de cada ser humano, que a vida está sob o amparo e a direção do Pai. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula,
A irradiação foi realizada. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos assim, caminhando para o encerramento desse nosso encontro tão gostoso, não é? Para o encerramento, aqui, ao vivo e a cores, né? Mas as vibrações de união permanecem, continuam, muito depois que a gente desliga aqui os nossos monitores. Vamos, então, pedir a Márcia. Quer fazer logo, Márcia, a leitura do boletim antes da prece de encerramento que a Cristina fará? Um companheiro faz, e todos nós juntos fazemos em silêncio com ele ou com ela. Márcia? Boa noite a todos. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a campanha do Dia das Crianças, só para dizer a vocês que, graças à colaboração de todos, 256 crianças receberam brinquedos, cestas básicas, material escolar e kits de higiene. As mães e as crianças ficaram muito felizes com esses presentes e, fazendo coro com elas, nós agradecemos esse movimento de amor. Nós já estamos divulgando a prestação de contas nos grupos de WhatsApp e logo, logo iniciaremos a campanha de Natal, tá? Para o Lar de Francisco, nós estamos aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau, roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina, luvas látex, tamanhos M e G. As entregas são feitas diretamente no lar, lá na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Nós também estamos com uma campanha permanente para doação semanal de hortifruti granjeiros para o lar. Então, a pessoa pode colaborar com qualquer valor, depositando uma das contas da congregação, que tem lá no site, e envia cópia do comprovante para o WhatsApp 997866525. Tá? Uma coisa importante, daqui a pouco, às 9h30, todos os dias, às 9h30, nós fazemos a prece pela humanidade. Cada um em sua casa, leia uma página do Evangelho e faz conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. Lá no site da congregação, que é o www.cefp.org.br, a gente seleciona pandemia, irradiação e prece à distância e clica no link para acessar um formulário e incluir os nomes. A mesma coisa com a prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos, basta incluir o nome do ente querido no formulário, que tem lá também. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocar o irmão desencarnado. Uma coisa importante são os estudos virtuais. Estão lá no site da congregação. Então, às terças nós temos estudando o Evangelho, às quartas é a cargo do grupo de evangelização infanto-juvenil. Quinta-feira nós temos Conhecendo a Revista Espírita, que é um estudo excelente, fundamental para a gente complementar nossos estudos. E sábado, as páginas de luz. Fica lá na aba Divulgação CEFP no YouTube. Para os estudos doutrinários, quem quiser completar seus estudos, continuar com os estudos, que é o que todo espírita deve fazer mesmo, inscreva-se através do formulário existente lá no menu Pandemia, Estudos à Distância. Lá, neste mesmo local, há uma relação dos cursos que estão sendo realizados atualmente online, tá bom? E é isto. Muito obrigada. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, gratos por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui, gratos pela tecnologia, por tantas e tantas pessoas, né, que ao longo do tempo têm contribuído para que não nos sintamos sozinhos, possamos estar conectados de muitas formas, e essa é uma forma maravilhosa.
nunca poderíamos pensar, né? A Aline falou no estudo, né? Que de um dia, de um momento para o outro, tudo fica diferente, e tudo de repente ficou diferente. Mas estamos aqui, a despeito de ser diferente. Né? A capacidade de nos adaptarmos, a resiliência, são todas virtudes e competências que estamos tendo oportunidades de desenvolver. Né? Aproveita aí quem entender a crise, né? As crises, as situações desafiadoras como oportunidades de crescimento. A nossa irmã já mencionou no estudo. Bom, queridos irmãos, vou passar a palavra então para Cristina. Cristina, você está aí? De repente sumiu aqui. Ah, está aqui. E os quadradinhos ainda se mexem, gente. Não sei se vocês notaram, mas às vezes eu estava de olho aqui na Cristina e de repente ela passou aqui para baixo. Ainda tem isso, né? A gente se acostumar com a ferramenta. Mas a gente vai indo. Cristina, então, nós vamos acompanhar a nossa irmã Cristina Oliveira, que vai fazer a prece de agradecimento e de encerramento do nosso encontro da noite de hoje. Bom, então, imbuídos em toda essa vibração que recebemos na noite de hoje, vamos todos orar, agradecer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, Francisco de Paula e toda a espiritualidade amiga da nossa casa. Neste momento, agradecermos por podermos chegar ao final de mais uma reunião, com tantas bênçãos recebidas, ajudando e sendo ajudados. Queremos, neste instante, elevar os nossos pensamentos até vós, Pai, arquiteto do universo, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nos foi dada de participar, ouvindo tudo que nos foi ofertado nesta noite de hoje, a leitura de ambientação, a palestra da nossa irmã Aline, leitura do Evangelho e todas as orações feitas na noite de hoje. Que possamos nós, na próxima semana, estar novamente aqui reunidos com a sua permissão, na prática do bem, do amor e da caridade. Paz e luz para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. E assim, Senhor, em nome de Deus, em nome do Mestre Jesus, e em nome do patrono da nossa casa, Francisco de Paula, damos como encerrada a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.